Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que nós estamos juntos aqui. Hoje é dia 17, às 17h15. Estamos juntos, para partilhar algo importante. Muita gente vem me perguntando, padre, em quem o senhor vai votar no final do ano, ou então agora, no 7 de outubro, em quem que o senhor vai votar? Então, eu fui fazer um caminho para saber, porque olhando a ficha de todos os que estão ali, e olhando também o compromisso, com a nação, olhando também a questão da ficha limpa, o que mais que a gente pode falar? Um pouco da vida política, um pouco da vida também de cada um deles, eu pude notar algumas coisas, Dos candidatos de esquerda, não voto nenhum. Lembrando aqui a você, quando morava em São Paulo, em 2000, eu ajudei a que o presidente daquela época fosse eleito. Em 2002, então, estava ali um novo presidente, porque naquele tempo nós estávamos vivendo um tempo de uma política estagnada, a economia também, aquela coisa terrível. E hoje não está sendo diferente. Então hoje nós precisamos de uma mudança, Porque, infelizmente, o que nós estamos vendo por aí, e você que é um cristão, você que realmente tem um compromisso com as causas de Cristo, então você deve pensar muito bem nisso. Eu estava olhando como nós estamos no nosso país hoje. Estamos vivendo um tempo do pecado da iniquidade, onde as pessoas pecam, onde os políticos roubam, onde muita gente fala esta frase que é muito perigosa, roubou, mas fez. Mas é um pecado. É o pecado da iniquidade. Eu não poderia ficar em silêncio diante de tantos pecados da iniquidade que nós já estamos vivendo no nosso país aí já há muito tempo, Isso não é coisa de um partido só, não. Isso, infelizmente, os partidos que estão vindo aí já há um bom tempo no poder do nosso país, infelizmente, eles estão acabando com o nosso país. E por quê? Aí a pergunta é, por que o nosso país está estagnado? Por que nós estamos pagando o roubo dos outros? Olha, eu creio que é por causa dos nossos pecados. Se nós estamos permitindo que essas pessoas continuem no poder, se nós estamos votando e deixando que elas permaneçam, que a corrupção permaneça, então, infelizmente, nós estamos contribuindo para que o pecado da iniquidade permaneça. Estamos aí quase chegando à eleição e nós podemos mudar isso, todos nós. Então, quais os candidatos hoje que são ficha limpa? Pelo que eu vi, são pelo menos 3. João Amoedo, Álvaro Dias e Jair Bolsonaro. Desses, os pensamentos de cada um deles e o pensamento mais cristão está em um deles. E até fizeram um atentado contra ele há pouco tempo. Então, eu fico pensando se não é nossa culpa pela situação do nosso país. Deixa eu ler a palavra de Deus aqui que vem nos dizer muito bem isso. Olha só o que a palavra ela vem dizendo. É a Bíblia, Não sou eu. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. O que é apostasia? De muita gente que contesta a palavra de Deus, contesta a igreja, isso eu estou falando da igreja cristã em geral, Contesta a palavra de Cristo, muita gente abandonando a igreja, muita gente indo para o pecado, esquecendo de Deus, certo?
E então primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse um Deus. Quem é que tempos atrás que falou que já não era mais uma pessoa, era uma ideia? Querendo tomar o lugar de Deus. E diz que já está na mente de cada um daqueles que foram beneficiados. Então nós temos que pensar nisso. Tá? E a palavra de Deus ainda continua. Mas o Senhor Jesus o destruirá como o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. Olha que terrível. De toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Quantas bolsas, né? Quantos benefícios que foram para comprar o povo, meu Deus do céu. E muita gente, e eu também fui. Eu repito, eu fui enganado também porque eu ajudei a colocar lá. Entendeu? Eu já confessei esse meu pecado. Se hoje o país está nessa condição e nós estamos pagando o preço, né, de muita ladruagem aí, infelizmente eu também ajudei e eu já me confessei e já me arrependi, tá? E aí continua a palavra ainda. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Ou seja, o pecado da iniquidade ele é terrível. E Deus ele vai julgar a todos nós. Nós estamos aí chegando próximo às eleições e tem muita gente, muito líder católico, tá certo? Muito líder protestante, muitos líderes aí que se dizem cristãos e apoiam tudo aquilo que é contrário ao cristianismo. Aí tem muita gente que fala assim, padre, então em quem votar? Hoje eu vou falar para você, né, e vou revelar isso, eu estou mais propenso a votar no Jair Bolsonaro. Que apesar de muita gente ficar aí pegando no pé dele, que ele é homofóbico, é interessante que ele é contra aquela cartilha. E já me enviaram vários vídeos, né, de pessoas, de até mesmo homossexuais. Se você entrar no YouTube, você vai ver muitos homossexuais falando que eles vão votar no Jair Bolsonaro pelas ideias dele, tá certo? Outra coisa também, ele é contra a ideologia de gênero. Qual outro candidato é contra a ideologia de gênero? Outra coisa que ele vai mexer nas estruturas. Por que os outros partidos estão com medo dele? Vai tirar mamatas. Ele vai mexer no BNDES, que não mexeram ainda, tá certo? E lá tem muito roubo. Vai mexer no Banco do Brasil, vai mexer na Caixa Econômica Federal, tá? E isso aí vai dar muito pano para manga. E se nós tirarmos o foro privilegiado de todos esses bandidos que estão roubando o nosso país, tá certo? E que são ficha suja, é só você olhar, procura lá. Tem até um aplicativo que você coloca a foto da pessoa, do candidato, e você vai ver a ficha dessa pessoa. Se for ficha limpa, né? Se for uma pessoa do bem, vá lá, vote, e que essa pessoa continue fazendo bem. Agora, se for ladrão, se for malandro, se for uma pessoa de ficha suja, por que você vai votar numa pessoa dessa? Vamos aniquilar agora com os corruptos. Vamos acabar com os corruptos. E se nós colocarmos no poder novamente os políticos corruptos, nós seremos julgados pelo mesmo pecado de corrupção e nós seremos também julgados pelo pecado da iniquidade. Tá certo?
Me uno aqui a vários pastores evangélicos que estão fazendo também essa mesma campanha, me uno aqui a vários sacerdotes que estão fazendo essa mesma campanha, me uno aqui a várias pessoas, né, cristãs de bom coração e também que estão pensando no bem do nosso país, tá certo? Então, porque ele só propaga violência. Olha, eu não vejo isso não, apesar de às vezes me parecer desequilibrado, não é? Mas só que é interessante, se nós formos pensar em quem é mais capaz de hoje governar o nosso país, né, aí tá difícil, né? Porque Henrique Meirelles, por exemplo, eu até confiaria o meu voto a ele, porém chegou lá, não fez muita coisa, infelizmente, né? E tantos outros aí que poderiam fazer alguma coisa para o nosso país e não fizeram nada. A gente vê Marina Silva, que só chega na época de eleição, não defende o povo, não está nem aí para o povo, e agora com ideias abortistas, com ideias, né, contrárias à lei cristã. E aí? Que história é essa? E ainda também a gente vê o Ciro Gomes, que quer acabar com a moral católica, viu? Você que está aí pensando em votar no Ciro Gomes, toma cuidado. Tá pensando em acabar com né, a ideia do catolicismo, do cristianismo em geral, né, de colocar uma moral cristã. Ou seja, se nós somos cristãos, não temos como votar em partidos de esquerda. Eu digo isso novamente. Se você é um bom cristão, se você é uma pessoa convertida, se você teve uma experiência com Cristo, você não vota em nenhum desses partidos aí que estão com essas ideias de ideologia de gênero, contra a família, essas outras ideias aí que são contrárias, né? A favor do aborto e outras coisas mais. Então, aqui eu declaro mesmo meu voto a Jair Bolsonaro e peço a Deus e rezo por ele para que ele seja restaurado o mais breve possível. Sabe qual a minha tristeza? É que no dia que foram prender o ladrão, tinham lá vários sacerdotes. E o dia que esfaquearam uma pessoa que está procurando fazer o bem, eu não vi que nenhum sacerdote foi lá para abençoá-lo ou rezar por ele. Os nossos irmãos evangélicos já fizeram isso. E é triste. Se você é padre aí de São Paulo, se você pode, vai lá rezar. É um católico que está ali. E ele se diz cristão, e ele se diz católico. Ele era da Igreja Batista, veio para a Igreja Católica. E aqui, então, nós como cristãos devemos rezar por ele e pedir a Deus por ele também. Então fica aqui, né, a minha indignação com tudo aquilo que está acontecendo no nosso país e também a minha manifestação em favor do Jair Bolsonaro. Tá? Que Deus abençoe você. Deus abençoe você, Jair Bolsonaro. Não foi homens que te colocaram nesse lugar, nesse momento. Mas eu não tenho dúvidas de que foi Deus que colocou você nesse lugar. E outra coisa, se fizer coisa errada, nós te tiramos também. Assim como tiramos Dilma. Assim como vamos tirar outros também. Aí está o nosso poder. O povo brasileiro não sabe do poder que tem nas mãos. Infelizmente, nós temos o poder nas nossas mãos. Nós é que mandamos no nosso país. Não são esses que nós colocamos aí no poder e acham que são nossos donos. Então, eu peço a Deus que nos abençoe, abençoe a nossa nação e extirpando esse pecado da corrupção no nosso país, que a bênção volte para nós, né? Que tenhamos realmente prosperidade, que tenhamos uma vida mais feliz, que tenhamos uma vida mais cheia da graça e da bênção de Deus. Um grande abraço a você, fica aqui a minha posição e que Deus abençoe. Sei que muitas pessoas vão me criticar, sei que muitos irmãos meus também do sacerdócio vão me criticar, mas não tem problema não, tá? Não tem problema. Eu estou aqui e estou não em nome da Igreja Católica, mas estou aqui como um cidadão brasileiro e estou aqui como uma pessoa do bem e que quer o bem também para o nosso país e que ama o nosso país. Viajando pelo mundo inteiro, tá? Eu não só viajei aqui no Brasil não, mas viajando o mundo inteiro. Eu vejo o quanto o nosso país é rico, mas mal administrado. Eu vejo o quanto o nosso país é rico, mas é saqueado por aqueles que nós colocamos no poder. Então você pode mudar isso, tá? Então, mais uma vez, repito, olhe aqueles que estão de ficha suja
e não vote. Se você votar, você está pecando com o pecado da iniquidade e Deus vai cobrar muito caro de você. Deus abençoe e Deus abençoe Bolsonaro. Jair Bolsonaro, 17, com fé em Deus, no primeiro turno, nosso presidente. Deus abençoe.